Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma aula aí do nosso curso de Fundamentos. Essa é a segunda aula. Nós vamos falar sobre um tema que acredito que todo cristão já sabe. E eu espero que todo cristão pratique, que é a oração, né? E como a gente já vem dizendo, é um tema que, embora todo mundo já saiba, é importante que a gente medite sobre ele. Porque nas coisas simples tem grandes recompensas e grandes bênçãos. Então a gente quer te convidar para te instigar a começar a refletir a respeito disso com essa aula. Boa noite, Henrique. Boa noite, olá pessoal. Como o Ivan bem disse, né? São nas coisas simples que a gente muitas vezes erra e falha, né? Porque às vezes a gente quer entender as coisas que são complexas, mas as coisas simples que são difíceis de se viver e praticar, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que essa aula, que esse estudo te influencie a ter uma vida de oração cada vez melhor. Amém. Então, vamos lá. Na semana passada, a gente falou um pouco a respeito de uma das coisas que são fundamentais para o crescimento espiritual, que é a leitura da Palavra de Deus, né? A Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre o próximo passo nessa estratégia, tão importante quanto, que é justamente você poder conversar com Deus, Criador de todo o universo, Senhor de todas as coisas, Deus Todo-Poderoso, e é o que a gente chama de oração, né? E eu fico pensando, né? O Henrique, se eu não me engano, até já falou numa outra aula. Imagina que um famosão aí que você admira, segue, te chamasse para conversar e você pudesse ligar para ele, conversar com ele e dizer que é teu amigo. Postar fotinho com ele no teu feed ou no teu stories. Ou que ele tivesse, ou que tu tivesse o WhatsApp dele e ele tivesse o teu WhatsApp e você tivesse o WhatsApp. Você ia aproveitar ao máximo os momentos para estar conversando e interagindo. A gente tem a pessoa mais espetacular que existiu, existe ou existirá para conversar com a gente à nossa disposição, para quando a gente estiver disposto. Nunca está ocupado, nunca está offline, nunca está offline, e a gente às vezes não aproveita. É isso. Eu quero dizer para você, já de saída, antes da gente entrar no tema da oração, e é algo que eu repito muito em sala de aula, que é, se você não decidir de uma vez, você vai ter que ficar decidindo sempre. Uhum. E na oração, na vida devocional, esse é um problema. Se você não decidir que você vai ter uma vida devocional, e aí só fica para você ajustar em que momento do dia você vai fazer isso, todo dia você vai ter que estar avaliando, mas entre as coisas que eu tenho que fazer, o que é mais urgente, o que é mais importante. Num mundo que tanta coisa corre pela nossa atenção, se você não decidiu antes, você acaba fazendo o que tem para fazer e corre ou incorre no erro de não orar, porque não deu tempo. Ou de fazer uma oração que nada mais é do que repetição de palavras, porque você está cumprindo uma tarefa e não desfrutando do contato com Deus. Então eu quero te desafiar já de saída. Tome a decisão de ter uma vida devocional séria com Deus. Não tem problema. Eu faço comigo assim. Se eu tiver que fazer qualquer coisa que seja urgente e não puder orar, não tem problema. Posso ficar sem orar, desde que eu não coma. Eu faço assim comigo. Aí chega uma hora que a fome fala assim, não, você tem que comer. Então, do mesmo jeito que eu tenho que me alimentar fisicamente, eu tenho que me alimentar espiritualmente. Então, se eu arrumo tempo para parar e comer, eu consigo tirar uns minutos para ler um pouco da palavra de Deus e falar com ele. Eu sei que às vezes é meio radical, mas comigo tem que ser assim. E a gente vai ver isso também na aula de adoração muito, né? Que a nossa vida devocional, a nossa vida de devoção a Deus, devota a Deus, né? Às vezes fica mais claro falar isso. Ela vai muito além do tempo. Claro que a gente tem que ter uma disciplina de pegar e ler a Escritura e orar, mas ela vai muito mais além, ela abrange muitas outras áreas que às vezes a gente diz assim, não, essa área aqui é secular, essa área aqui Deus não precisa saber, essa área aqui eu resolvo, essa área aqui é com Deus, essa aqui também. Então a gente vai ver que a nossa vida como um todo, ela está na mão de Deus e a gente tem que viver uma vida de devoção a Deus. Mas isso é só na aula de adoração. Agostinho costumava dizer
que é a desculpa de muita gente, mas eu não leio a palavra porque eu acabo não entendendo muita coisa do que está sendo dito lá. E ele fala no livro Cidade de Deus, que é talvez a obra mais importante que ele escreveu, ele fala assim, leia repetidamente até que você entenda. Você não precisa ir adiante. Ora, fala com Deus, Deus me dá clareza, né? No material vocês vão ver aí que está Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei. E direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A questão é que a gente entende isso só como um pedido. Eu estou precisando de alguma coisa, então eu vou clamar e vou pedir por coisas. Mas você pode clamar e pedir por entendimento. A Bíblia fala que Deus dá sabedoria a todos aqueles que buscam. Sem exceção. Então... Também. A gente viu a nova vida, agora a oração, a próxima é vida vitoriosa e depois uma aula sobre Bíblia, né? Só para situar vocês no cronograma. Vamos lá, Ivan. Aí quando nós vamos falar sobre princípios de oração que Jesus nos deixou, vocês vão ver aí na apostila, tem até o campo para preencher que está aí em amarelo para vocês, são 3 princípios, que estão baseados lá no texto de Mateus 6, de 5 a 7, vocês podem ler depois lá, que é não orar para homens, né, visando chamar a atenção de pessoas e não de Deus. Orar não é mostrar que você sabe orar, orar não é palavra bonita, orar não tem certo e errado. As pessoas falam, mas eu não sei direito como orar. Orar é conversar como você conversa comigo, com teu marido, tua esposa, com um amigo. Orar é falar com Deus sobre o que está no teu coração. E nós vamos falar aqui sobre que coisas você pode e deve orar. Sim. Mas orar é um bate-papo, não tem certo e não tem errado. É você se manifestar para Deus. E não tem que se preocupar com o que as pessoas pensam. Porque, na verdade, quem tem medo de orar porque os outros vão ouvir, tenha certeza, os outros não estão preocupados com isso. Ninguém está julgando o que você está falando. Eu não vejo isso no coração das pessoas. Talvez um dos poucos momentos em que o ser humano não está julgando o outro é na oração. Então, ore sem preocupação. A gente está falando de oração em ambiente público, né, Ivan? Exato. Que é aquela coisa, né? Senhor, que bom que eu não sou tão pecador quanto esses publicanos, quanto essas outras pessoas, eu tenho um compromisso contigo, e aí você ora alto. Ou quando você ora para fazer fofoca, né? Você contar alguma coisa, fala assim, Senhor, vou orar pelo Ivan, que está passando por isso, isso e aquilo, em voz alta para todo mundo, só para poder contar, de uma maneira santa, né? Então, não é esse o objetivo da oração. Verdade. Ali o segundo ponto é orar em secreto, uma frase que o Ivan fala muito, né? Que não é que Deus nos ouve quando estamos em secreto, mas Ele nos vê, porque Ele está muito mais preocupado no nosso... a motivação do nosso coração, ver o nosso coração, né? Do que aquilo que a gente está falando em palavras, né? É muito mais preocupado em nos moldar o nosso caráter do que ouvir a qualidade do som ou da colocação das frases, se estão com a gramática correta ou não. Às vezes, muitas vezes, até a Jéssica fala, mas a tua oração é muito certinha, que eu tenho jeito de orar, né? Meu jeito de orar. E a Jéssica já é mais direta, assim, né? Tipo, já fala, assim, até agora passou aqui, já fala o que tem que falar, porque cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de orar, que a gente seja sincero, porque Ele conhece nosso coração. Não adianta a gente querer engambelar, né? Perfeito. Tem que fechar aqui. Pode falar. É bem isso, porque Ele está olhando a sua atitude de estar buscando Ele, de estar se relacionando. Deus o tempo todo busca relacionamento com o ser humano. E Ele se alegra disso. Então, quando você vai lá e ora, Ele já sabe o que você vai falar antes que a palavra saia da sua boca. Na verdade, Ele não precisa te ouvir. Mas Ele gosta de ver a tua atitude de se submeter, de ser grato, de confiar, de depender, de reconhecer que Ele é provedor, que Ele é Senhor e Salvador, enfim. Ele gosta de ver que o filho dele entende que relacionamento com Ele é importante. E a questão sempre que a gente volta, né, da questão da obediência, né? O pai ama o filho que obedece, a prova, né? Ele tem prazer naquilo.
Se nós somos assim, né? Com todas as É, nossas falhas, nós gostamos disso, então... é. Ainda mais um pai que dá sempre a orientação certa, né? Que às vezes não é o que a gente tem, né? E a terceira é não, que já está direcionada, a gente já tangenciou, já falou disso, que é não usar vãs repetições. Uhum. Não adianta você decorar uma forma bonitinha de falar com Deus e ficar repetindo aquilo. E na verdade, tudo aquilo que a gente repete, seu cérebro acostuma e você para de dar sentido para aquilo. É comum ver alguém cantando música, eu gosto muito de fazer isso. Deixa a pessoa cantar e quando ela termina a música, eu falo assim: tu prestou atenção no que você cantou? E a pessoa, como assim? Não, tu estava cantando, você está pensando o que você estava falando. E aí a pessoa às vezes se assusta, fala não. Porque, às vezes, dependendo, a pessoa não lembra nem de. Ela tem que cantar de novo para lembrar a letra. É, Porque ela falou uma série de coisas, mas sem significado nenhum. Se a gente não tomar cuidado, a nossa oração vira isso. A gente está falando, é bonitinho, é certinho, mas não está saindo de um coração que reconhece aquilo como verdade, que é o mais importante. E é. aí está a diferença que nós criamos entre reza e oração. Reza é algo que você repete, né? E oração é algo que nasce naturalmente do coração daquele que está falando com Deus. Mas, Iva, uma coisa também que a gente fala na aula presencial, não tem problema tu ter um padrão ou tipo assim, cara, eu sempre vou orar agora pelo Ivan, por exemplo. Ah, tô com um propósito de orar pelo Ivan. Isso vai ser repetido para mim. Não é isso que a gente está falando aqui. Perfeito. De tu ter um ponto que tu quer insistir, orar e colocar diante de Deus. Pode fazer isso por 15 anos. Às vezes a gente ouve, né, na aula presencial, mas daí seria pecado se eu orasse repetido, repetido, repetido. Não é esse o ponto. O ponto é, isso é vã, é, 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 é uma, É vão? é vão, é uma palavra que tu tá só usando, ou realmente isso é uma coisa que tu quer, que tá no teu coração, é que Deus não te deu ainda uma resposta, né? Tu não viu ainda ser clareado isso na tua vida e tu vai ficar martelando ali como a parábola de Jesus, né? Que a mulher pedia para que fizesse justiça, né? E isso é elogiado É. por Jesus, né? E a gente vê muito isso, um exemplo fácil de você até conhecer alguém assim. Às vezes uma mãe, um pai está orando pela conversão do filho. É, 15, 20, 30 anos. Mas pode ter certeza que toda vez que ele ou ela dobra o joelho, aquilo não é vão. No coração, aquelas palavras que está falando, embora sejam repetidas, não são vãs porque está carregado de sentimentos, está é, carregado de intenção, está carregado de verdade. Então o problema não é a repetição. O problema é a repetição sem sentido, é. que é vã, na definição E do ora vã. como se fosse a primeira vez, né? Perfeito. É. Ah, é uma coisa também, Ivan, que a gente estava falando antes de começar, a frase dos puritanos, né? Eu vou orar até eu começar a orar. Eu vou ficar aqui orando até eu começar a orar, porque normalmente até nos grupos de crescimento a gente usa a ferramenta do quebra-gelo, né? Nós somos muito dispersos e distraídos. A gente precisa, cara, eu tô aqui no planeta Terra, tô orando, tô de olho fechado, porque se a gente começar no piloto automático, a gente vai só cumprir uma tarefa e não vai fazer aquilo, né? Perfeito. Aí ali diz como a gente está falando do padrão, do modelo, interessante que os discípulos pediram para Jesus ensinar a orar, né? Eles poderiam ter pedido para nos ensina a pregar, nos ensina a ensinar, nos ensina... Tantas coisas eles podiam ter visto em Jesus, que Jesus fazia, e ter dito, Jesus, me ensina a fazer isso. Mas eles viam em Jesus uma vida de oração e eles ficaram curiosos, talvez, não sei qual era o sentimento ali de Jesus me ensina a orar, eu quero saber como é isso. E é Porque interessante, né, Henrique, porque eles oravam. O judeu orava e orava várias vezes por dia. como é que é Né? o Shema Israel, né? Que quem não assistiu o seriado do The Chosen, super indico. Tu vê os hebreus super dedicados na oração, os judeus ali, e eles pedindo para Jesus ensinar a orar. E Jesus foge totalmente, sai daquela questão da tradição que eles vinham seguindo, faz um pacotão ali que tá tudo embutido naquelas poucas frases ali, e um padrão que ele nos ensina, né? O nosso Pai está no céu. Eu falo muito isso para Jéssica, né? Eu vejo Deus, Pai sentado no trono,
o Filho, né? Também Deus. Não são Trindade, né? Vai ter Trindade no Fundamentos 2. Dá para brigar, né, Ivan? Deus Pai sentado no trono, o Filho sentado à direita e o Espírito Santo aqui conosco, né? Então Jesus fala, o Pai está no céu, santificado seja o seu nome, porque às vezes o nome dele é completamente desonrado e usado em vão aqui na Terra, completamente sem sentido. A gente faz isso muito, é um grande pecado que a gente comete, de não ter o nome de Deus em alta conta, né? A gente às vezes usa por qualquer coisa, desonra a separação do nome dele, a santificação do nome dele, pede para que venha ser feita que venha o seu reino aqui na terra e que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. Então, nós somos conhecidos como aqueles que esperam, né, Ivan? Nós somos os que esperam. Então, a gente está aqui na terra, num mundo caído, num mundo que a gente vê que a injustiça que impera, que a injustiça que governa, jaz do maligno, né? Então a gente tem essa ânsia de que ele venha, a Maranata, que os primeiros cristãos falavam muito, né? Volta e meia ainda a gente fala no grupo, Maranata, porque nos dá esse sentimento de Jesus vem e acaba com tudo isso, e resolve, e vem o teu reino, né? Eu acho bonito também, Henrique, esse modelo no que ele traz de significado, porque quando você reconhece que Deus é Pai, Ele não é alguém distante. Em Cristo nós podemos ter essa relação. Embora Ele seja um Deus todo-poderoso, eu tenho um relacionamento com Ele agora de filho, né? Então, Ele é um Deus todo-poderoso, Ele está no céu governando. Eu não estou dirigindo minhas orações para alguém que só vai ter compaixão, que vai entender o que eu estou sentindo, mas não tem poder para fazer nada. Não, eu estou falando com meu pai, e esse meu pai é o cara. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele está a parte desse mundo caído, doente, marcado pelo pecado, né? E eu quero, reconhecendo que essa beleza e essa relação, eu quero me parecer com meu pai. Então eu peço que o reino dele venha, que os valores do reino dele transformem a minha vida e a minha maneira de viver, né? Que de verdade esse distanciamento entre quem meu pai é e como ele vive, quem eu sou marcado pelo pecado e como eu vivo, diminua. E para isso eu tenho que reconhecer que não é a minha vontade que vai transformar isso. Tem que ser a vontade dele. Senão seria a justiça própria, né? Então, quando eu me aproximo de Deus, reconhecendo quem ele é, né? Em poder, em glória, em majestade, mas que ao mesmo tempo ele é acessível, porque ele se importa comigo, ele me ama porque eu sou filho dele, eu entendo tudo isso, aí eu fico na condição de colocar diante dele quais são os meus pedidos, como um filho faz com o pai. Pai, aquilo que eu preciso, prover o pão nosso de cada dia. Não é o pão nosso dos 50 anos ou da minha vida. Eu preciso para hoje, eu preciso me ater ao agora. Me ajuda a cada dia, porque eu não quero receber uma herança para cuidar da minha vida. Eu quero a cada dia receber o necessário para continuar tendo um relacionamento contigo. Dependendo. Isso eu acho muito lindo. E esse pão, né, Ivan? Ele pode ser tanto o pão mesmo, o cacetinho, que a gente... Eu gosto muito de comer cacetinho. Depende da pessoa, não é do sul que não fala cacetinho, fala pão francês. Como pode ser o pão que é o Cristo, né? O maná que veio do céu, né? A palavra de Deus, da palavra de hoje, né? A vontade, eu não, nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós somos chamados a depender da palavra, a depender de Deus para o nosso suprimento físico, né? Do corpo. É uma oração que a gente pode ficar um tempo aqui, né? E uma coisa eu acho fantástico, né? Aí você se aproxima de Deus, que é todo poderoso, mas que ao mesmo tempo é pai e me ama, e que eu reconheço que ele tem um estilo de vida santo, separado, que é diferente do meu, então eu quero ser transformado pelos valores dele, e eu reconheço que, por mais que eu faça, é vão se ele não abençoar, se ele não prover.
que eu dependo dele. E aí, diante de tudo isso, eu falo assim, pai, eu quero chegar lá, mas eu tô longe ainda. Então, assim, eu preciso que você tenha paciência comigo, me perdoa, porque eu erro, entendeu? Eu não tenho condição. E eu entender que eu tô nessa condição de depender do favor de Deus, da graça de Deus, naturalmente eu perdoo aquele que falha comigo. Claro. Porque eu consigo entender que eu não sou diferente, que nós somos um corpo. Então, eu e você, né? Nós, na verdade, somos um. Eu não sou melhor. Eu sou diferente, eu sou único, mas eu não sou melhor. Isso é fantástico. E Ivan, conectando com a frase anterior, né, que a gente fala assim, cara, mas eu quero que Jesus venha de uma vez, que ele venha de uma vez, essa ânsia. Às vezes a gente pensa assim, né? Quando Jesus vier, ele vai descer a porrada, vai, tipo assim, com força, com poder, né? E até, assim, olhando o Apocalipse ali, a gente consegue ver que ele vai vir com força. Ele veio como um cordeiro. A gente fala do dia de fúria do cordeiro, né? O dia do leão, né? Ele vai vir como leão. Mas, importante saber que Jesus revelou o Pai, e Jesus na terra é Deus na terra, né? Ele nos ensina que o reino é de ponta cabeça, né? Quando ele fala que ele é o rei, mas ele não veio para ser servido, mas para servir, ele está nos dando uma dica de como que vai funcionar esse reino, né? Nós reinamos com ele, sim, mas servimos com ele, que é o mesmo sentido, né? Às vezes a gente pensa que o rei ele está numa posição de eu não vou lavar teus pés, mas espera um pouquinho. Se o rei fez isso, os seus servos devem fazer isso também, né? Seguir o exemplo, né? Então, se ele nos perdoa, como que eu não vou perdoar? Né? Perfeito, perfeito. É isso aí. E aí, naturalmente, o que acaba nascendo, porque assim, me parece algo muito fluido, muito natural. Com tudo isso que a gente falou em mente, aí ele fala, olha, o pedido é não deixe cair em tentação. É interessante que ele não fala me livre da tentação. Porque se você não sofresse tentação alguma, você não desenvolveria, né, o processo de santificação. Resistindo que você vai ganhando musculatura espiritual, né? Então, mas não me deixa cair. Não me deixa de novo trair a sua confiança, né? Me ajuda, porque eu reconheço que sozinho eu não dou conta, Deus. Mas me livra do mal. Não me deixa cair e me livra do mal. Não deixa que... Eu não sei se a gente falou na última aula, tentação não é pecado, né? Às vezes a gente coloca a tentação como pecado, né? Jesus foi tentado. Se tentação fosse pecado, Jesus teria pecado, porque ele foi tentado. Então, como bem o Ivan falou ali, nos livra do mal e não nos livra da tentação, né? E aí, depois que você pediu, você confiou, você se colocou no seu lugar, colocou Deus no lugar dele, e você termina de novo no ato de adoração, falando, eu estou fazendo tudo isso, porque eu reconheço que o reino, o poder e a glória para sempre são seus. Ou seja, eu não estou, de novo, eu não estou falando com alguém que é alheio ou impotente. Eu estou falando com alguém que se importa e tem o poder para decidir, me mostrar e fazer com que o melhor aconteça. Acho isso lindo demais. As perguntas vêm, né, tá, mas por que então ainda não, né? Por que ainda não? A resposta de Jesus, né? É necessário que a gente faça as obras daquele que nos chamou, né? É necessário que a gente grave essa aula. É necessário que você aprenda mais de Deus. É necessário, mesmo nesses dias maus, é necessário que a gente conheça Deus, né? É isso aí. Outros aspectos importantes. Tem para preencher ele, né? Acho que a gente já está finalizando, né? Sim. Ore em nome de Jesus, ore esperando receber e ore com fé e persistência. Por que nós devemos orar em nome de Jesus, Ivan? Porque, na verdade, e eu acho isso impressionante, né? Porque, embora isso esteja na Bíblia há tanto tempo, o ser humano se complica com isso, né? A gente gosta do intermediário, né? A gente gosta de colocar um outro. Eu vou orar para fulano, vou pedir para ciclano, um pastor, um padre, um guia espiritual.
A gente brinca, né, do crente 6 horas, né? Você ora por mim, mas ele não dobra o joelho, mas ele pede para todo mundo orar por ele, né? Nós temos uma coisa fantástica, nós temos acesso direto a Jesus, não precisamos de intermediário. E foi justamente o sacrifício de Jesus, o Deus que se fez carne, o Deus que decidiu habitar entre nós e que veio para pagar o meu e o seu pecado, foi o fato dele ter feito isso que nos deu condição de poder falar com Deus de novo. Ele restabeleceu uma ligação. Foi Jesus quem nos deu a condição de sermos feitos filhos de Deus, né? Então, ele passa a ser meu pai na hora que eu aceito isso, reconheço isso que Jesus fez e tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, eu lembro que, na verdade, em nome de Jesus, Deus olha para mim não pelo que eu sou e pelo que eu faço, mas ele olha para mim através de Jesus. Isso é fantástico. E tu tá que nem o João escrevendo Apocalipse, né? Já chama Jesus de pai, já chama... o Ivan disse ali, né? Que nós... o que ele quis dizer, né? Que a gente tem que orar ao Pai em nome de Jesus, né? Isso, né? Isso, exato. Já tá que nem o João lá. Tu não sabe mais o que ele tá... Cara, essas coisas, embora simples, e acho que até por serem simples, elas fazem meu coração arder. O Deus de todo o universo, cara, fala comigo. Eu tenho um amigo que não fala comigo. Às vezes eu mando um WhatsApp, o cara visualiza, respondo 5 dias depois. Mas do Deus de todo o universo, se eu quiser falar com ele agora, ele vai me ouvir agora. Se quiser fazer uma videochamada, ele pega. Uma call, ele... Show de bola, né, meu? E eu não aproveito isso. Não, cara, às vezes eu acho que eu tenho que apanhar com gato morto. E eu tava pensando, né? Acho que foi semana passada, fiz aquelas orações de desabafo, sabe? Deus, o que tá acontecendo é isso, e, cara, resolve, né? Sabe? Dá uma resolvida aí, tipo assim, tu é o cara, meu, entendeu? Tu tá vendo aqui minha aflição, né? Mas a gente vai orando e já vai, tipo assim, mas eu tô te moldando, já vai orando com resposta. E até aconteceu alguma coisa de eu ver, assim, o agir de Deus, né, no que aconteceu. E daí tem a ver com o que estava no anterior ali, Ivan, de orar, que estava no anterior, estava no slide anterior, de orar esperando a resposta. Às vezes a gente não faz isso, né? A gente fala assim, eu vou orar, mas tipo assim, que até tá certo no sentido de eu vou fazer o que é certo, independente se Deus me der ou não. Eu vou ter a minha postura de não negar a fé, de, tipo assim, seguir os padrões, de não deixar de ser justo, fazer as coisas certas, independente do que volta. Só que a Bíblia fala que a gente tem que ter a expectativa, porque senão não é fé, né? Não. Que esperança é essa que não espera nada? Eu costumo dizer o seguinte, Henrique, se eu fizer uma pergunta para você agora, e antes de você conseguir responder, eu desconectar essa videochamada, eu não vou saber qual é a sua resposta. Às vezes a gente não se dá conta que tem que ter um momento em que eu oro para Deus, e a gente chama isso de solitude. Que se cala, tem um momento que você fala, mas tem um momento que você cala diante de Deus, deixa ele falar o seu coração. Perfeito. E essa é uma das coisas que eu tenho visto que pouca gente faz, né? E a gente tem que pensar nisso, a gente tem que estar aberto também, tem que estar sensível para esse momento a sós com Deus. E não é sempre falando, né? É falando e depois um momento de solitude onde o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Na maioria das vezes não vai ser com voz audível, mas você vai saber que é ele falando. Né? Isso é fantástico. E por último ali diz da fé e da persistência, né? Eu penso assim, né? Biblicamente falando, né? Na verdade, sempre quando o cara quer dizer que tá certo, o cara fala biblicamente falando, né? É o maior sujeira isso. Eu penso assim, né? Davi, quando ele recebe a profecia de que o filho dele vai morrer, ele para tudo, jejua, ora e vai até o fim. Mas ele já tinha recebido a palavra de que o bebê ia morrer, né? O bebê morre, ele levanta, ele entende que Deus não ouviu a oração dele e ele toca a vida dele. Beleza? Tipo assim, Davi, né? Beleza. Tá nos ensinando um princípio de que se Deus der não, é não. Né?
Na verdade, Agora, não é que ele não ouviu, ele ouviu, só não respondeu da maneira que ele queria que respondesse, né? perfeito. Agora, a gente tem um outro, que se eu não me engano, não sei se, eu não lembro o nome dele, acho que é Jairo, que também era conhecido da escritura, assim, que sabia o que estava escrito. A filha morre. É Jairo, né, Ivan? Não sei se é. A filha morre, o que ele faz? Não se entrega. Ele vai, não, eu vou resolver, eu vou orar. Então é muito pessoal, de tipo assim, até onde eu vou, até onde eu não vou. Cara, depende do que tiver no teu coração, da tua fé. Depende da tua fé, de quanto que Deus para ti resolve. Porque para aquele pai. E de tu confiar que ele é bom. Isso, Que perfeito. muitas vezes, por mais que teu coração e tua mente não entenda, quando ele te disse não, confiar de que esse não é o melhor para você. Isso, perfeito. Né? Bem colocado. Aí, na apostila, acho que essa parte está bem escrita, tem até uma música que a gente canta, né? Sonda-me, quebranta, me transforma, enche-me, usa-me. Na verdade, é assim, ó. Puxa vida, saiba que quando você pede uma coisa para Deus, se de acordo com o coração dele, ele atende. O pastor uma vez pregou sobre orações perigosas. Então, assim, quando você pede para ele te sondar, ele vai te sondar e ele vai te mostrar que teu coração talvez não seja tão bonito quanto você imagina. E isso vai gerar um processo de quebrantamento, de você olhar e falar, não, tem coisa que não tem jeito mesmo, eu tenho que deixar que o oleiro desfaça, quebrante, para depois refazer novo, porque não tem como reformar. Né? O podre não tem como recuperar, tem como você impedir ele de apodrecer, mas quando ele apodreceu não tem recuperação, tem que ir de novo. E aí ele sim entra no transforma. Né? Transforma, Deus tem o poder, como a gente vê lá aquela passagem do Vale dos Ossos Secos, né? Aquela visão de que eram ossos, mas Deus tem o poder de trazer vida onde não tinha mais. E enche-me. E depois, você tem que pensar isso. Deus não está ali para fazer aquilo que vai agradar o teu coração, para você ter uma vida egoísta, pensando só em você. Tudo o que Deus faz é para que você entenda que o Henrique falou, que aquele que é grande, que entende, que quer ser o maior, é o que mais serve. Então você precisa se dispor a ser usado por Deus, a ser ferramenta nas mãos dele. É um processo onde a resposta necessariamente é uma ação. E uma ação de se colocar à disposição de Deus, para ele usar como ele quer te usar. Isso. Então, é um processo fantástico. E para concluir, a gente chega na questão da santificação, né? Que o Henrique já falou, significa separado para uso exclusivo de Deus, dedicado, consagrado ao Senhor. E a Bíblia diz que quando a gente se converte, todos nós, eu e você, nós somos santos. Não quer dizer aquela imagem que a gente tem da nossa cultura de santo como o santinho que não faz nada errado, mas é como alguém que Deus pegou e separou. Esse aqui agora é da minha família. Esse aqui agora é meu filho. Ele já não é mais como os outros, ele está separado por mim. Para ter um relacionamento verdadeiro comigo, para ser transformado, para um processo onde a cada dia eu vou torná-lo mais parecido com meu filho. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia que eu e você vamos chegar na glória, a essa estatura, a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Então, é um projeto de relacionamento por toda a vida, né? Que começa com a regeneração e vai terminar lá com a glorificação, quando a gente estiver com ele. E esse processo de estar separado, eu e você já somos santos e, ao mesmo tempo, estamos em processo de santificação. É fantástico isso. E está ligado com conhecer quem Deus é, mas também está ligado com testemunhar o que ele tem feito na tua vida, o que ele já fez e o que ele tem feito. Não dá para ficar de boca fechada. Nós vamos falar bastante sobre isso no outro módulo. Mas está contido aí. Isso. Não tem nem o que dizer. É isso aí mesmo. A questão de ser de dentro para fora nos coloca nessa situação, né, Ivan? É isso aí. Ou é ou não é. Ou tu te encontrou com aquele cara ou não, né? Ou Jesus apareceu e tu viu e teve a experiência de encontrar Jesus e a tua vida
virou de ponta cabeça ou não. É sim ou não, né, irmão? Perfeito, perfeito. E daí, às vezes, tá, beleza, é sim, às vezes demora, às vezes o processo de santificação da pessoa a gente brinca, o pastor David, né? Em pouco tempo, um foguete, né? Algumas pessoas são um foguete, outras pessoas demoram um pouco, mas todo mundo tá avançando, né, Ivan? Isso que É isso é aí. lindo, né? Porque não depende de nós, a garantia é do Espírito Santo, que se você se converteu, ele vai te levar por esse caminho. Isso. Né? E fora de fala. Cristo não existe santificação, né? Não existe. Não existe bonzinho, não existe melhorzinho. Ou Jesus se coloca na tua frente e te leva para o Pai, ou inferno, né? É isso aí. É isso aí. Num outro momento a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Uhum. Porque que às vezes a pessoa boazinha não vai para o céu. Né? Não é o nosso objetivo aqui. A gente fala bastante disso no curso Fundamentos 2. E a gente incentiva você a fazer. Eu quero só, antes de encerrar, reforçar alguns aspectos que são importantes que você saiba. O primeiro deles é a questão de responder aos trabalhos ou às avaliações. Para que você conclua esse curso, são necessárias duas coisas. Você tem que ter uma média final 7, no mínimo, para isso. Mas se você não entrega um trabalho, você acaba zerando nesse trabalho, isso pode prejudicar a tua média e você vai acabar não conseguindo concluir e vai acabar não podendo seguir nos demais cursos se quiser, vai ter que refazer. Não que seja um problema, mas é melhor que você possa refazer por opção do que por necessidade. Né? Além disso, existe um trabalho de conclusão de curso que a gente fala que é o preenchimento do perfil de servo. O último módulo, o módulo de rede ministerial, o trabalho dele, na verdade, que é a conclusão do curso, é o preenchimento desse perfil, que é justamente o que vai te mostrar as áreas que você tem mais propensão a servir, né? Que podem ser seus ministérios dentro do corpo. Então, você vai necessariamente ter que ter uma média 7, você vai ter que concluir o preenchimento do trabalho do perfil do servo. Se você não tiver um desses dois, você não pode avançar nos cursos, vai ter que refazer. Então, coloque atenção nisso. Não deixe acumular, até porque se você entrega atrasado, muitos você não vai conseguir entregar, outros você vai ter desconto de nota. Então, se organize, né? Se organize para que você possa ter um aproveitamento bom nisso. E a outra coisa, se você tem dúvida, se você não concorda com o que a gente está falando aqui, enfim, não precisa ter nenhum tipo de constrangimento. Pode se manifestar, manda mensagem para a gente, pergunta, nós estamos abertos a falar a respeito disso, a gente gosta disso. O Henrique, mais que eu ainda, o Henrique vibra quando alguém desafia ele intelectualmente em alguma dessas coisas. Então, mas nós estamos abertos a isso, isso é bom. Eu me sinto... Eu sinto que a pessoa está tendo carinho com a gente. Tipo assim, tá levando a sério. Tá, tipo assim, vendo que a gente tá dedicando nosso tempo pra edificação da pessoa, entendeu? E a pessoa tá correspondendo. Eu fico muito feliz com isso. Eu faço isso com os adolescentes, então eu fico muito feliz mesmo. De quando eu vejo uma reação, né? É isso aí. Bom, da minha parte, Henrique, era isso aí. Eu desejo uma semana abençoada para vocês. Deus abençoe você, sua família. Conte conosco. Aquilo que a gente não souber, nós vamos atrás, vamos procurar alguém que saiba e vamos procurar te dar a melhor resposta que tiver ao nosso alcance. Isso. Tá bom? E não esqueça que quem faz os questionários é o Davi, tá? Reclame. É o Davi. Eu posto lá e depois a gente se acerta com ele. E nas lives interativas a gente pega ele. Valeu, pessoal. Beleza, então. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau.